Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal Diva e Sexy. Eu sou Gislene Teixeira, sou sexóloga, especialista em relacionamentos e tô sempre por aqui. Então, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva aqui embaixo, clique em inscrever-se, depois você clica no sininho, depois você clica em todas, assim todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal, você será notificado e notificada. E aproveita, já curte, já compartilha, já começa a interagir aqui. E para você que já é aqui do canal, seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda. E bora lá para mais um bate-papo, um ponto para refletirmos. Eu vou na mesma pegar carona aqui na esteira de ontem, do assunto de ontem. Ontem eu trouxe uma pesquisa para pensarmos a respeito, uma pesquisa do sexo oral, por que os homens não curtem sexo oral, e eu peguei uma pesquisa aqui que tá no mesmo caminho, né? Tem alguns números um pouquinho diferentes, mas essa daqui é um pouquinho mais antiga, então a de ontem os números estão um pouquinho maiores, infelizmente eles são maiores porque eles são mais atualizados. E eu achei curioso essa pesquisa, essa matéria, na verdade, a matéria saiu no jornal É o País, e diz o seguinte, olha só, por que o sexo oral anda fora de moda? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Por que o sexo oral anda fora de moda? E a questão e aí diz assim, estudo mostra que 30% dos homens não praticam ou recebem a carícia. No de ontem, né, falava que os homens não fazem o sexo oral nas parceiras. E aqui a pesquisa diz que não fazem ou não recebem. Então, aqui entra o casal, né? Homens e mulheres. Ele não faz nela, ela não faz nele, consequentemente fica ali elas por elas. Isto não quer dizer, desculpa, isto não quer dizer, não diz ali mesmo, né? Que eles não gostam. Olha só que interessante. Aí diz assim: nem todas as amantes consideram sexo oral indispensável. Amante aqui é no sentido das pessoas que fazem amor, tá? Não é amante de caso extraconjugal. Nem todas as amantes, as pessoas amantes, né? Também não é sobre homens ou mulheres, é sobre pessoas. As pessoas amantes consideram o sexo oral indispensável. Muitas delas se recusam a praticá-lo ou a recebê-lo. Ontem, depois que eu subi o vídeo aqui pro canal do sexo oral, várias pessoas me chamaram para conversar. E é um universo bastante interessante quando a gente começa a analisar o posicionamento das outras pessoas em relação a questões pontuais como essa, por exemplo, do sexo oral. A semana passada, retrasada, eu acho, eu fiz 5 vídeos falando sobre sexo anal e também a repercussão é gigante, muito mais abrangente, tem muito mais mito, muito mais tabu, muito mais preconceito, muito mais tudo que o sexo oral. Mas engana-se quem pensa que sexo oral é uma prática comum, né? Natural no sentido de aceitação em todos os tipos de relação e aceito, bem aceito, em relação a todos os casais. Não, é muito comum pegarmos casais onde o homem fala assim, não rola sexo oral no meu relacionamento, no meu casamento, ou a mulher traz a mesma informação. E não tem certo, não tem errado, né? Eu sempre falo isso. Tem aquilo que é interessante, que é acordado, que é prazeroso para o casal. Se for só para um, não vai rolar. Se for só para o outro, não vai rolar. Tem que ser
em comum acordo, tem que ser consensual e tem que ser prazeroso para as duas partes. Se for só para uma, a gente entra num outro universo aqui que é bastante constrangedor. As consequências, né? Pode chegar, inclusive, a questão do enquadrarmos até em crimes sexuais, né? Tipo estupro marital. Eu não quero, mas tô sendo forçada a. Então, pra gente ver a complexidade que é quando a gente fala de relacionamentos e de relação sexual dentro dos relacionamentos, né? Então, por isso que eu bato na tecla direto ali, tem que ser falado sim. Em todos os lugares, né? Nas empresas, nas instituições religiosas, tem que ser falado sim. E aí diz o seguinte, então muitas das pessoas se recusam a praticá-lo ou a recebê-lo. Tem gente que, por exemplo, pratica, faz o sexo oral no outro, pode ser no parceiro ou na parceira, mas fala, olha, eu vou fazer em você, mas eu não quero que faça em mim. E aí é uma das partes. Tem a outra parte que diz, olha, eu vou fazer em você, mas eu não quero que faça em mim. E tem, né? Na verdade, tem todas as variações aí. E tem aqueles que a gente fala, que eles falam assim, eu não quero fazer, não quero receber, sexo oral não entra aqui no nosso relacionamento, ponto, acabou, né? Então, o que vale é o que o casal combina ali, né, o acordo. A matéria diz assim, às vezes acreditamos que todas as pessoas ao nosso redor levam uma vida semelhante à nossa, sexualmente falando. Ou pelo menos não muito diferente. No entanto, na intimidade do nosso quarto, cada um dá rédea solta às suas preferências sexuais, sobre as quais não existe razão alguma para concordar. E eu acrescento, nem discordar. Lembrando, eu tô lendo essa matéria do jornal El País. E aí diz assim, mesmo assim, não pude deixar de me surpreender que aquele amigo da mesma idade que eu, com um relacionamento de quase 2 anos, tenha confessado que desde que está com a namorada, nunca fez sexo oral em nenhuma de suas possibilidades. Nenhuma de suas possibilidades, porque tem várias variações, né? Nem ele, nem ela, né? Não, ele não fez nela, ela não fez nele e não rolou absolutamente nada. A questão que me vem agora é, será que ao menos eles conversaram sobre isso, né? A namorada manifestou seu desconforto quando se trata de praticá-lo e se recusa a ser ela quem receba a carícia. Portanto, ela se sente desconfortável em fazer nele e se recusa terminantemente em que ele faça nela. A questão, o que você mais gosta de fazer na cama? O sexo oral é sempre uma das primeiras respostas. No entanto, o Journal Sex of Medicine publicou em 2017 um estudo mostrando que 30% dos homens não praticavam ou recebiam sexo oral. Portanto, a gente vê a pesquisa do Journal Sex que mostra que 30% dos homens não praticam, não fazem e nem recebem sexo oral. 30%. Não se escandalize. Aí que eu me perdi. Não se escandalize. Em outro estudo do... Ai, sem óculos. É que se eu não coloco óculos, eu não enxergo. Se eu coloco óculos, fica com reflexo. Oh, meu Deus. Em outro estudo do Canadian Journal of Human Sexuality, constatou-se que apenas 28% das mulheres entre 18 e 24 anos pesquisadas reconheceram gostar de praticá-lo e de recebê-lo.
número que aumentou consideravelmente até chegar em uma prática realizada por mais de 80% das mulheres em torno de 40 anos. Gente, olha isso. Olha isso. Eu vou até colocar os óculos. A pesquisa mostrou... Agora eu tô enxergando. A pesquisa constatou que apenas 28% das mulheres entre 18 e 24 anos pesquisadas reconheceram gostar de praticar e receber o sexo oral. 28%. E esse número aumentava consideravelmente na pesquisa, chegando a 80%, de 28% para 88% nas mulheres em torno de 40 anos. Isso explica, né, de acordo com essa pesquisa, quando diz, por exemplo, que por que eles preferem as mais velhas? Talvez essa pesquisa explique algumas coisas. Enfim, e aí vem a seguinte questão, né? Por que 28% das mulheres entre 18 e 24 anos gostam de fazer e de receber o sexo oral, mas quando chega em torno dos 40 anos, esse número sobe de 28% para 80%. Eu vou dar o meu pitaco aqui. Até diz assim, embora aquelas mulheres não soubessem o que era e como era o bom sexo oral, elas não viam como uma prática desejada. Eu penso que é o seguinte, quando você é nova, né, pessoas novas, não só homem ou só mulher, mas você não tem experiência, e ainda as pessoas novas, e principalmente as mulheres são muito inculcadas, os homens são inculcados com a performance, tô falando de novos, né, e as mulheres são inculcadas com o corpo, tem muito disso. Deveria ser o contrário, né, o que eu vou falar aqui. Quando a gente vai ficando mais velha, mais experiente, a gente sabe que tem outras questões, tantas outras questões, que são muito mais importantes do que você falar, a barriga tem que estar chapada. Cara, você tá, tipo, tem a barriga, ó, hashtag se lasque, e tem a barriga mesmo, inclusive, além da barriga, o seio não tá lá, né, onde era quando tinha 18 anos, já teve filho, já engordou, já emagreceu, já gestou, já amamentou, tem barriga, tem celulite, tem estria, mas ela tem experiência, ela tem sabedoria. Eu não tô querendo diminuir ninguém, nem nada, tá? Eu tô relatando fatos. Ela tem experiência, ela tem vivência, ela aprendeu o que é importante, né? Que não é só a aparência, mas é tudo que está para além da aparência. Não é o meu corpo, mas o que é que eu vou fazer com o meu corpo. Eu penso que essa é a grande diferença. Por isso que a gente sempre, em várias áreas, né? A gente fala assim quando é mais velho. Quando é mais novo, por exemplo, nessa faixa aí da pesquisa de 18 a 24 anos, a gente foca em outras coisas mesmo, a gente não tem experiência, não tem maturidade, e a gente vai focar naquilo que é importante naquele momento. E o que é importante naquele momento? É a juventude, é o frescor da juventude, é a beleza da juventude, é aquilo tudo no lugar, aquela coisa toda. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente, até o próprio dia a dia, a própria rotina, a própria correria, você fala, eu tenho que fazer, olha as minhas unhas, sabe, lascou aqui o esmalte. Claro que isso independe da idade, mas tem muitos fatores que contribuem para, né? Quando eu tenho
muito mais a oferecer que a imagem, que a aparência, que a embalagem. Eu tô preocupada muito mais com as experiências que eu vou ter, com os prazeres que eu vou ter e compartilhar. Então eu olho e falo assim, putz, ainda faz piada, dependendo da pessoa, não todas, ela ainda vai fazer piada. Falar, putz, ó, hoje nosso namoro vai ser diferente, vai ser com 9 unhas pintadas e uma toda lascada, hashtag se lasque. E aí ela ainda vai fazer piada com aquilo que já tá ali. Tem aquela outra que vai falar, eu marquei lá com o fulano, né? E o encontro dos sonhos, tô esperando que o cara me convide para sair, olha, né? Mas eu vou desmarcar. Mas como assim você vai desmarcar? Ai, olha meu cabelo, como é que tá, eu não vou ter tempo de fazer nada, tá sujo, não vou ter tempo nem de lavar. Olha minha unha, não consigo ir na manicure, como é que eu vou sair com o cara com as unhas desse jeito? Ai, como é que eu vou sair com o cara? Eu não fiz depilação. Como? Eu não consegui marcar, não consegui sair do trabalho, não vai dar o horário, não, eu prefiro desmarcar. Eu prefiro desmarcar porque... Como assim? Né? Então, eu penso que... E, na verdade, tem 1 milhão de fatores. Tanto para um lado quanto para o outro. Agora, eu penso, diante disso tudo, que esses itens que eu pulverizei aqui, e tem muitos outros, obviamente, contribuem sim para esses 80% quando as mulheres chegam em torno dos 40 anos, para que elas estejam mais livres, mais donas de si, com autoestima mais, sabe, ali no equilibrada, harmonizada, harmônica, que ela sabe que não é a unha lascada, não é a sobrancelha que não tá feita, não é o cabelo que não tá com o babyliss que deveria estar, porque ela sabe o que ela quer. E ela sabe o que ela quer receber e o que ela vai poder dar, oferecer. Ela sabe exatamente como é que funciona essa troca. Como é que funciona, eu tô dizendo, no universo dela. Lembrando, e eu falei nos vídeos de ontem, que cada pessoa é única. E o que funciona para mim não vai funcionar, pode não funcionar, é muito provável que não funcione para outra pessoa nas mesmas condições, inclusive, né? E essa questão da idade me chama muito a atenção para a gente reforçar alguns aspectos, né? Quando eu falei agora assim, o que vale para mim não vale para outra pessoa, na verdade o que vale para mim nem sempre valeu do mesmo jeito para mim mesma. Os números ali nessa pesquisa do Journal, ele comprova isso, que entre 18 e 24 anos eram 28% das mulheres que faziam e recebiam sexo oral de boa. E em torno dos 40 anos, esse número subiu para 80% das mulheres. Significa que nós vamos mudando ao longo do tempo, né? Nem ninguém é igual a nós, e nem nós somos iguais a nós mesmos, se comparados, né, ao longo de toda a nossa vida. As experiências que nós vamos experienciando, acumulando, aprendendo, e a gente vai aprendendo o que é legal, o que não é legal, o que me dá prazer, o que não dá prazer, o que eu vou fazer de novo e o que eu não vou fazer de novo, né? E aí e com isso, obviamente, nós vamos ficando amplamente seletivas nas nossas escolhas, nas nossas práticas, nos nossos prazeres. Já não é qualquer coisa que vale a pena. Não é qualquer coisa que satisfaz. Não é com qualquer coisa que a gente vai, de fato, levar adiante em termos de relação sexual. E, consequentemente,
a relação sexual, pensando num relacionamento, não numa relação sexual esporádica, casual. O sexo está dentro no relacionamento. Portanto, se eu comprometo uma parte dessa sexualidade, eu posso estar comprometendo o todo, né? Uma parte muito maior e que muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente olha de maneira fragmentada. A gente olha o relacionamento diante de existem vários vieses, mas a gente pode olhar isoladamente, mas a gente tem que prestar atenção que esses fragmentos, eles fazem parte do mesmo todo. E em algum momento a gente precisa parar, pensar, refletir, analisar o que de fato estamos fazendo e qual parte desses fragmentos tem maior ou menor impacto. Quão relevante né, o impacto que se tem diante do todo, do relacionamento como um todo. Enfim, tem muita coisa a se falar aqui. Depois diz o seguinte, o que mais que diz aqui de bom? Ana Lombardia, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais, conhece essas mulheres, este tipo de mulheres das pesquisas, né? Não as mulheres especificamente. A rejeição aos genitais, isso tudo eu comentei ontem, tá? No vídeo de ontem. A rejeição aos genitais acontece no aspecto mais físico. Não gostam do sabor ou do odor deles. Nem dos seus, nem daqueles do parceiro. Isso eu comentei ontem, quando eu falei que a pesquisa de ontem era especificamente sobre homens que não faziam sexo oral nas mulheres por conta de aparência, cheiro, etc, etc. Eu comentei tudo isso e lá eu coloquei o meu pitaco, fiz o meu comentário dizendo que o que acontece naquela pesquisa que retratava os homens, também acontece em relação às mulheres, das mulheres em relação aos homens, porque também tem a questão do sabor e do odor, né? Então, acontece entre pessoas, não importa o gênero. Nem dos seus, nem daqueles do parceiro. Os genitais em si mesmos lhes parecem sujos. Eu achei essa consideração bastante importante, bastante preocupante, e é exatamente por isso que eu faço os vídeos, é exatamente por isso que eu dou as palestras, é exatamente por isso que eu faço os atendimentos, é exatamente por isso que eu foco nesse universo. Parecer sujos, isso aqui é muito, muito sério, muito preocupante. Quando você está no ato sexual e você entende, né, lhe vem essa representação, essa crença de que o órgão sexual, os genitais, lhe parecem sujos, não tá falando de sujo de que não tomou banho, né, de que não lavou. É sujo no sentido muito mais amplo, por isso que eu falei de crença religiosa, cultural, familiar, enfim, né? Que vem a questão de que a gente escuta com muita frequência, mais especificamente em alguns núcleos, de que sexo é sujo e que sexo é apenas para a procriação. Se eu tiver essa crença, se eu fui criada, fui exposta a este pensamento, obviamente que eu vou olhar e vou entender como sujo, né? Sujo no sentido de impuro, não de sujeira, de impuro. Consequentemente, obviamente, eu vou entender, né? A pessoa vai entender que não pode fazer. É sujo, é pecado, é feio, é nojento, não tem por que fazer. Obviamente, também não vai fazer. E se o fizer, não vai ter prazer. Muito pelo contrário, vai ter um excesso de culpa, e culpa e prazer são dois, não caminham juntos. Então, há de se pensar sobre isso. Consideram também humilhante praticar a felação por condicionar a imagem do ato ao que vemos nos cinemas para adultos. Consideram também humilhante praticar a felação
por condicionar a imagem ao que vemos no cinema para adultos. Cinema para adultos, os filmes de entretenimento adulto, os filmes pornôs. E eu já comentei sobre isso, até ontem eu dei algum pitaco sobre isso. Gente, filme pornô é filme pornô. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E as pessoas precisam aprender a ter discernimento sobre o que é. Nem tudo que a gente vê, a gente reproduz. Nem tudo que a gente vê é exatamente do jeito que a gente vê. Então, essa é a importância de criar, né, outras visões, outros olhares para o sexo. Porque senão eu coloco as coisas em caixinhas, né, na prateleira. Ou é sujo, é pecado, ou tudo é muito vulgar, colocar assim, e aí fica restrito a questão de o papai e mamãe, penetração para procriação. Não que papai e mamãe seja algo ruim, não necessariamente, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Mas por que eu tenho que separar em bolhas? Por que eu não posso brincar e fazer um jogo, né? Uma pitada daqui, uma pitada daqui, acrescento aqui, tiro ali e fazer uma brincadeira com isso tudo. Por que eu tenho que colocar em caixinhas estanques? Não é caixinha estanque. Mas, obviamente, para chegarmos nesse ponto, a gente precisa ter uma mentalidade aberta para, pelo menos, começar a pensar que existem outras tantas possibilidades quando a gente fala de sexo, de sexualidade. Lembrando que sexualidade é muito além de sexo. Então, a gente precisa pensar sobre todas essas questões. Caso contrário, a gente vai ficar nestes núcleos, nessas caixinhas, né, etiquetadas e cada um colocado na sua devida prateleira, quando na verdade é tudo junto e misturado. Não necessariamente tudo junto e misturado, sempre, mas em alguns momentos, sabe quando a gente vai lá no armário de temperos na cozinha? A gente tem lá tudo quanto é tipo de tempero. Eu tenho um armário com 1, 2, 3, 4 prateleiras de tempero. Tem tempero para tudo quanto é coisa ali. Amo cozinhar e amo temperos. Então tem páprica, tem curry, tem tudo ali, né? Tem alecrim, tem pimenta, tem ervas não sei do que, tem não sei o que com limão siciliano, tem sal, tem pimenta, tem orégano, tem tudo, tem açafrão, tem tudo e mais alguma coisa. Isso não quer dizer, tem tempero para carne, tempero para peixe, tempero para... Isso não quer dizer que eu tenha que usar tudo junto. Mas aquele dia que você olha e você fala, eu vou fazer um prato especial. Esse peixe, deixa eu ver o que eu tenho. Aí você vai mexendo nos potinhos ali, né? Deixa eu ver o que eu tenho de tempero aqui que vai bem com esse peixe. Entendeu? Páprica, não. Páprica com peixe, não. Curry, acho que também não. Talvez uma pitadinha. Ah, mas esse limão siciliano, essa misturinha aqui, esse pozinho aqui, esse tempero com limão siciliano com peixe, isso aqui vai ficar divino. Mas já, se eu for fazer uma carne, esse mesmo potinho que eu usei ontem, do limão siciliano, com a carne, eu vou falar, isso aqui não vai dar bom, vai dar ruim. Isso aqui não vai dar muito certo, não. Então, esse fica pra lá. Na questão da sexualidade, a mesma coisa. Eu tenho que ter opções para falar, hoje eu quero usar isto. É a famosa apimentada, né? Hoje eu vou dar essa apimentadinha aqui, então eu vou pegar aquele
Aquilo que tá ali naquela prateleira que eu não uso nunca. Mas hoje eu vou usar. Eu vou dar uma salpicada aqui. É isso. Acho que eu consegui fazer a analogia que estava aqui na minha cabeça. Depois diz o seguinte: para muitas mulheres, o problema está em quão difícil é fazer uma boa felação, prática que consideram só dar prazer à pessoa que recebe o sexo oral, mas não àquela que o proporciona. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender um universo nessa frase. Por isso que eu falei lá no começo, tem que ser bom para os dois. Eu falei lá no começo, eu falo sempre. Tem que ser bom para os dois. Eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer e que dá prazer à pessoa. Por isso que não pode ser nada tipo, eu vou fazer porque o outro quer. Não rola. Se você não sentir prazer em fazer o sexo oral, vai ser aquela coisa tipo, tô aqui fazendo porque o cara sente prazer. Ou estou aqui fazendo porque ela curte. Sabe o que vai acontecer? Vai dar muito ruim. É aquela coisa que você vai fazer, mas é meio que aquele... Até na pesquisa de ontem, do vídeo que eu fiz ontem, usava o termo nojo na pesquisa. É aquela coisa que você faz assim, e você olha para a pessoa, porque outra coisa importante. Claro que não é 100% das vezes que dá, dependendo de como você está ali, né? Mas muitas vezes, principalmente, né, da mulher, muitas vezes você é olho no olho, sabe? Não é só a parte genital. É um conjunto. É aquela coisa de olho no olho. E quando você está fazendo e a pessoa olha para você e vê que, tipo, ao invés de você estar ali com, tipo, você tá ali assim, aquela cara de nojo, não faça. Mas não faça mesmo. Não faça, de verdade, não faça. Porque além de você estar se violentando, eu penso que deve ser assim algo muito terrível. Eu nunca passei por essa experiência, mas eu penso que, mas eu já ouvi muitos relatos e já atendi pessoas com esse que chegam, né, com essa narrativa. E já vi 1 milhão de casos. Na verdade, principalmente não, das duas partes. Mas homem que fala assim, nossa, eu olhei e tal, ela tava ali, mas ela tava com uma cara de nojo que brochei. Ou a mulher fala assim, ela curte o cara não, e aí ele vai pra, tipo, fazer o social ali, né? E aí cumprir tabela ali. E aí ela falava assim, e aí a mulher chega e fala assim, ele tava com uma cara, sabe quando você faz assim? Era melhor que não fizesse, mas com toda a certeza do mundo, não faça. Porque não tem nada pior do que você estar ali com alguém, né, no ato sexual, se entregando, se doando, compartilhando, na verdade, e você vê que a pessoa tá te fazendo um favor, né? Como se ela realmente estivesse te fazendo um favor. E sexo não combina com favor, ele combina com prazer. Por isso que eu falo, bato na tecla toda vez, todos os vídeos. Tem que ser prazeroso para as duas partes. Cuidado com esse negócio de vou fazer por obrigação. Vou fazer porque faço sexo uma vez por mês em casa, porque não dá prazer. Cuidado, olha, é um universo que está por trás disso daí. Aí, continuando ali, diz assim, a educação em geral...
A educação em geral e a sexual em particular limitam a prática do sexo oral. A educação em geral, eu penso que queria dizer ali, educação em geral mesmo, né? E entra inclusive o que eu já falei das crenças, de religião, de cultura, de sociedade, de família. É aquela coisa tipo, lá no passado era comum falar assim, sexo oral e anal, coisa de vagabunda. Muito disso ainda é repetido por muita gente. E a sexual, em particular, limitam a prática do sexo oral. Educação sexual, essa que a gente tanto pede? Essa que a gente fala que é necessário? Então, aí diz mais o seguinte. Tem jeito não, gente, tem que pôr o óculos. Tinha entrado uma ligação aí. E isso tem muito a ver com a forma como nos contaram os filmes e como começamos a vê-lo para que queiramos repetir. O que eu falei, não pegue sexo, não pegue filme pornô como referência para você ter as suas práticas. Não vai dar ruim, mas vai dar muito ruim. Pode servir para você, sabe, se inspirar, e pegar um gancho ali para uma criatividade, aquele dia que você fala, hoje eu não sei e tal, e não necessariamente porque é o filme, né? Porque filme, o homem curte muito filme, porque entra muito na questão do visual, mas as mulheres se dão muito melhor com contos eróticos. Sabe por quê? Porque o conto erótico, ela imagina, ela não vê. O homem quer ver. E a mulher, ela imagina. Essa é a grande diferença. E quando a gente explora esse caminho, ai, que delícia! Aí, que mais que diz aqui? Não conheço ninguém que depois de ter feito o que for na cama, se não foi razoavelmente bom, tenha vontade de repetir a experiência. Como acontece com tudo, com o sexo oral não há outra opção a não ser ir devagar com muito amor e carinho. Isso é óbvio, isso vale realmente para tudo. É ir devagar, cada um no seu tempo, cada um no seu limite, cada um nas suas experiências ali, passo a passo. Devagar, com amor e com carinho. Caso contrário, o que você está fazendo aí, né? Não vale a pena mesmo. E a outra questão que ela levantou aqui, que é muito importante, depois que a pessoa fez algo na cama, se não foi razoavelmente bom, ela não vai querer repetir a experiência, exatamente isso. Mas tem uma parte muito legal que ela fala aqui, quer ver? Normalmente é uma questão de... Não, são as mulheres que se recusam a fazer sexo oral em qualquer uma de suas possibilidades e, portanto, as que determinam até que ponto chegar a intensidade desse relacionamento sexual, conclui a sexóloga. Sim, a gente sabe que quem dá as cartas são as mulheres, né? Não só na questão sexual, quanto na questão dos relacionamentos em si. Isso é fato. Aprendemos quando nos ensinam. Não existe outra maneira. E é isso mesmo, né? Encontrar uma mulher ou um homem homossexual de 40 anos, bababá, e na verdade ela fala o seguinte: saudações a todas as pessoas que quando passaram pelos meus lençóis quiseram que eu aprendesse algo mais sobre seu sexo. Se eu o faço tão bem, adivinhe por quê? Se não sei fazer, me ensine. E aí, juntando as duas partes, ela fala o seguinte: se eu fiz algo que não foi tão bom, eu não vou querer repetir. Agora, se eu não fiz algo, se não foi tão bom quanto o esperado, mas o outro tem paciência, dedicação, carinho, tudo aquilo que já foi falado anteriormente, e o outro vê que não tá sendo tão, a outra pessoa não tá performando tão bem, né, nos lençóis,
Por que não ensinar? Entra a questão que eu sempre falo do diálogo. Precisa ter diálogo, não necessariamente ali na hora, né? Mas no relacionamento. Então, compartilhar fantasias, desejos. Se a gente fizesse assim, você já pensou em tal coisa? Da outra vez a gente fez assim, foi mais gostoso que das outras vezes que a gente faz. Ou, da última vez a gente fez assim, não curti não, foi desconfortável. Mas talvez, se a gente fizer do jeito que foi da última vez, que não foi tão bom, mas a gente modificar assim, eu acho que fica legal. Eu acho que da próxima vez a gente pode experimentar. Essa troca tem que ter diálogo sobre a sexualidade. Senão fica aquela coisa, fiz, não gostei, não faço mais. Quero fazer, mas eu não tenho espaço para compartilhar esse algo diferente que eu tenho vontade, que eu tenho desejo, que eu fantasio. Nem sempre a fantasia, isso é importante falar, nem sempre a fantasia necessariamente ela vai ser realizada. Muitas vezes a fantasia está exatamente por ser no plano, né, imaginário aqui. Então, tem todas essas questões. Agora, se eu não tenho cumplicidade para compartilhar com meu parceiro exatamente todas essas questões, já era, né? É aquela vida sexual xoxa, rasa, morna. E água morna não serve nem para fazer chá. E aí, né, tô terminando. Diz o seguinte: a sexóloga Carolina Armeiro ressalta que muitas mulheres não gostam de recebê-lo, o sexo oral, porque não resolveram antes a falta de comunicação com seus parceiros. O que eu acabei de falar. É de extrema importância que se tenha diálogo, comunicação sobre sexo e sobre sexualidade. Se você não conversa sobre sexo e sexualidade no seu relacionamento, já deu ruim. Não é que vai dar ruim, já deu ruim. E se você ainda não percebeu que deu ruim, é porque nem no relacionamento, de fato, você está prestando atenção. Levamos mais tempo para atingir o orgasmo do que os homens, mas muitas vezes não somos capazes de falar abertamente com eles sobre o que gostamos ou como gostamos que nos fazem, do que nos fazem. Por isso, há quem comece a dar desculpas e a deixar de lado uma prática que proporciona muito prazer, a famosa tô com dor de cabeça. Com essas mulheres se deve trabalhar a partir da raiz do problema. Sim, não é... Quando falar, eu tô com dor de cabeça, eu tô cansado, eu tô com muito trabalho, eu tenho que acordar cedo. Isso é só o superficial. Isso não é a raiz do problema. E quando começam as desculpas, é porque você tem que voltar e olhar de onde vem. A desculpa é só um sintoma, a dor de cabeça é só um sintoma. Não é, de fato, a causa. É como febre, né? A febre, você toma lá um medicamento, baixa a febre, cessa a febre. Mas a febre é um sinal de que algo não está bom, né? De que tem uma infecção, de que algo está errado. Se você só toma o medicamento para tirar a febre, cessar a febre, o que vai acontecer? Você não tem mais o sintoma, mas o problema, ele continua ali. Com essas mulheres deve haver a questão da raiz do problema. Pouco a pouco, e desmontando-se sutilmente todos os preconceitos que possam ter, convencendo-as de que não é nada ruim, ensinando-lhes que o mau odor ou sabor se resolve com lubrificantes de sabores e mostrando-lhes com imagens eróticas, mas não pornográficas, que a felação não implica submissão alguma. Isso aqui tudo eu falei ontem, né, na pesquisa de ontem, que diz o seguinte: o gosto e o cheiro ruim pode, e o gosto muitas vezes associado, pode começar, tomou banho, higienizado você está, continua com odor desagradável, pode procurar um médico.
porque não é normal, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes está tudo bem, o cheiro é característico, como eu falei, também esse é um ponto importante. Cheiro de partes íntimas é cheiro de partes íntimas. Não vai ter cheiro, como eu mostrei ontem, o cheiro aqui da minha pele e do meu braço não é o mesmo cheiro das minhas partes íntimas. Agora, se a pessoa achar que as partes íntimas têm que ter o mesmo cheiro e o mesmo gosto que outras partes do corpo, não, né? Falta informação, na verdade. E a outra questão, se tiver tudo em ordem, não tá com nenhum problema, tal, está tudo em ordem, mesmo assim, tipo, queria com gostinho de avelã. Tem gosto de natural? Putz, mas eu queria mesmo era um gostinho de morango, de avelã, de... Usa aquele desses lubrificantes com sabores. Ontem eu falei do gel, né? Gel com sabor. Vai lá e coloca sabor na sua vida. E depois ela fala, mostrando-lhes imagens eróticas, mas não pornográficas. Isso foi o que eu acabei de falar. Homem gosta de ver, né? Por isso vai mais pro filme pornô e revistas de mulheres nuas, explícito, nudez explícita. Mulher não, mulher ela vai mais para os contos eróticos, até mesmo a nudez, mas a nudez sensual, né? Aquela que insinua, mas não mostra. Mulher funciona diferente. Então não adianta querer mostrar lá um filme pornô para mulher e achar que, nossa, ela vai se deliciar tanto quanto eu e vai dar aquela, agora vai. Não, é mais fácil não ir. E a outra questão, muito importante, eu peguei um caso uma vez que esse ficou marcado pro resto da minha vida. Obviamente que eu não vou contar o caso da cliente aqui, mas essa questão de que muitas mulheres entendem que, como diz aqui, a felação não implica submissão alguma. Muitos casos, muitas pessoas, muitas mulheres, eu já ouvi esse mesmo relato de que se sente submissa, tanto no sexo oral quanto no sexo anal, aí piorou de vez, né? Porque, principalmente em algumas posições, então, por exemplo, a mulher fica ali abaixada, né? O cara tá em pé, ela tá agachada, ela tá de joelho fazendo sexo oral, muitas mulheres entendem que isso é uma posição que as coloca numa situação submissa, né? Porque ela está literalmente ali agachada de joelho, né? Submissa ao cara, e quando ela olha para ele, ela ainda olha para cima assim, tipo, ó, Senhor, né? Meu dono, gente, isso não existe. Para com isso, né? Vamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para com essas coisas. Não é porque você, sabe, está numa posição ali que você está submissa. Para, né? Ai, para com isso. E depois... Bom, acho que é isso. Tem mais algumas coisinhas aqui, mas nada tão importante que vale a pena. Então, vale a pena a gente pensar, né? E aí, o título, eu vou voltar no título que diz... Por quê? Por que o sexo oral anda fora de moda? Que fique aí a reflexão para cada um de vocês. Por que o sexo oral está fora de moda? Por que o sexo anal é tão... Existe tanto preconceito, tanto mito. Porque... E o que fica, né? Claro que não existe receita, não existe certo, não tem errado. Se você entender, não, no meu relacionamento realmente não cabe, não entra, não vale, não é validado sexo oral, não é validado sexo anal, não é validado um, não é o outro, não é nenhum dos dois. Siga o que lhe dá prazer. Não, na minha relação, no meu relacionamento, só é validado sexo
o papai e mamãe, a posição de papai e mamãe. Ok, te dá prazer, tá dando tudo certo, tá funcionando? Vai em frente. Quem disse que tem que ter posições mirabolantes, que você tem que se pendurar no teto, que tenha que ter um... Como é que chama aquele negócio? Ai, fugiu o nome agora. Ai, o negócio assim, o polidense. Quem disse que tem que ter um polidense bem no meio do quarto ali? Não, não tem que ter nada disso. Mas, se você quiser, tudo é muito bem aceito, né? Tem que ter... Ontem mesmo eu vi uma postagem sobre striptease e, na verdade, era uma foto única. A palavra escrito striptease deu um trelelê ali numa página na internet. E se você quiser fazer striptease, vai fundo. Se você achar que, tipo, que absurdo, isso não serve pra mim, ok, isso não serve pra você. Isso não quer dizer que a gente tenha que criticar quem seja adepto dessas questões todas. Quem pratica sexo oral, sexo anal, polidense, acabei de falar, striptease, não quer dizer que é uma pessoa depravada, vulgar. Não, ela só tem outros ingredientes, né? Ela acrescenta outros itens que para algumas pessoas não faz parte, né? Então as pessoas também têm que respeitar aquele que incorpora várias outras questões e aquele que fica no básico e também tá tudo certo. O importante é, se te dá prazer, se tá bom pra você, então tá tudo certo. Agora, não tá bom? Por que não tá bom? E o que eu preciso fazer para que fique bom? Para que fique prazeroso e para as duas partes. Agora, se eu quero, por exemplo, se eu tenho um parceiro, eu curto muito o sexo oral e a outra parte fala, mas eu não curto, e aquilo é uma condição que dá para eu negociar, vamos negociar. Se para mim, eu falo para mim, qualquer modo de dizer, né? Qualquer pessoa. Se para mim é algo inegociável, tem que ter ponto, acabou, senão meu prazer fica comprometido, aí a gente vai ter que... Aí você marca uma consulta comigo que a gente vê como é que faz esse negócio aí. Porque aí não dá pra ir empurrando com a barriga, né? Você vai empurrar uma vez, duas, três, um mês. Vai chegar uma hora, você vai sentir falta daquilo que é importante pra você. E que a outra parte não quer contribuir, não quer compartilhar ali do seu prazer, né? Então, e às vezes esse compartilhar do prazer é também oferecer, não é só receber. Então, isso precisa estar muito claro, porque uma vez que desandou, uma vez que você olha e fala, tô sentindo falta, tá vazio esse negócio aqui, aí, pra dar ruim, o relacionamento como um todo é assim, ó. Então, fica aí, né? Ficam todas essas reflexões, certo, gente? Beijos pra vocês, curte, compartilha, comente, se não está inscrito, já se inscreva, toque no sininho, clique no sininho, clique em todas, mas já compartilha esse vídeo aí com várias pessoas, porque tem, olha, 30% dessa pesquisa e os 43% da pesquisa de ontem é gente que não acaba nunca mais, que precisa assistir a esses vídeos e entender muita coisa que muito provavelmente deixou de entender, deixou de, ou está julgando, não tem que fazer, como eu disse, mas está julgando de uma maneira equivocada, justamente pela falta de informação. Informação é poder, a gente já sabe disso. Então, é isso. Beijo grande para vocês.